Boa noite. Boa noite, Adnan. Boa noite a vocês que estão em casa assistindo a gente pelo nosso segundo Pode Morar. Hoje a gente está recebendo o nosso amigo, Adnan Freitas, tá? Ele é mais do que amigo, ele é parceiro, ele está presente em todos os eventos que a gente faz, no nosso dia a dia. E é com muita satisfação que a gente recebe ele aqui nessa segunda edição, que a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação de créditos tributários. Mas eu vou deixar ele fazer a própria apresentação. Fala um pouquinho de você pra gente, Adnan, e um pouquinho sobre esse diferencial que a gente está trazendo aqui pro pessoal nessa noite. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que nos ouvem. Falar de mim... Fala um pouquinho dessa bagagem que é pequenininha. Digamos assim que a gente vive num constante aprendizado, né? Existe aquela frase de um filósofo que diz assim: só sei que nada sei, né? Eu vivo aprendendo e aprendo com todos, né? Todo dia a gente aprende Todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu sou administrador por formação, né? Sou administrador de empresas, sou professor universitário, já atuei em algumas escolas técnicas e também aqui em Araruama, mais precisamente na Faculdade Unilagos, onde eu lecionei administração financeira e orçamento, administração de marketing, contabilidade internacional e algumas mais outras 14 disciplinas ao qual eu lecionava na época. Nas horas vagas ele canta, que ele já confessou pra gente aqui nos bastidores. Tento tocar bateria, né? Eu tô tentando faz aí 26 anos, mas tô aprendendo. Tá aprendendo, Tô né? aprendendo. Tá chegando lá. Um dia eu chego lá, né? E também fui perito da 4ª Vara Civil da comarca de Sorocaba, de 2006 a 2009, enfim. Aprendi, ensinei, aprendi e vivo aprendendo, e também sempre tive disposto a ensinar. Eu creio que uma coisa que eu carrego comigo, que tudo aquilo que a gente aprende, a gente não pode reter, a gente tem que transmitir. Com certeza. Né? E na vida, a vida sendo um constante aprendizado, nós também temos que ser constantes professores. Verdade. Né? Pois bem, recuperação tributária. O que nos aproximou foi a recuperação, né? Com certeza. Então, assim, só pra gente contar um pouquinho da nossa história, nos conhecemos, né, através do campo profissional. Estamos aí estreitando os laços pro campo pessoal. Inclusive, a gente estava aqui nos bastidores, né, trocando uma ideia entre uma conversa e outra. Mas o que hoje a gente vai tratar é realmente esse mercado aí novo, né? Então, por que eu falo novo? Porque muitas pessoas, ele já tem um tempo, né, que existe, Sim. Mas as pessoas ainda desconhecem e a cada dia que passa surge aí uma inovação nessa área. O Adnan vai falar um pouquinho para vocês sobre a Tributária, que é a empresa que hoje, da qual ele faz parte, e hoje vocês têm aí uma rede de apoio, né, que trata esse campo, cada campo especialmente. Eu não vou avançar, vou deixar que ele complemente aí a fala. Mas, na verdade, as pessoas acham que há uma mágica. E não existe mágica quando a gente fala da área administrativa e da área contábil. Nós fizemos o evento do Sindicom em novembro. E o Adnan entrou assim, muito discretamente no palco e ele conseguiu deixar as pessoas boquiabertas, porque assim, muita gente não havia ouvido falar, né, ainda a respeito e queria que a gente avançasse, mas o tempo era curtinho, né? Então, esse espaço aqui de fala a gente trouxe exatamente para debulhar esses assuntos que são tão cheios, né, e repletos e que às vezes a gente não consegue ir num evento que tem uma duração limitada de 3 a 4 horas poder complementar de informações. Então conta pra gente, na verdade, primeiro, né, o que é a recuperação de crédito e depois fala pra gente também um pouquinho da tributária.
Sim, a recuperação de créditos tributários, embora pareça um assunto recente, ele não é. Visto que existem previsões, existe a previsão legal na Constituição Federal e também no Código Tributário Nacional, que é de 1967. Ele, salvo engano, ele é de 1966, entrou em vigor 1º de janeiro de 67. E, na verdade, a recuperação de créditos tributários, o que ele consiste? Ele consiste numa avaliação minuciosa dos últimos 5 anos, conforme prevê a legislação tributária, de tudo aquilo que as empresas pagaram e pagaram a mais de impostos, de tributos ao fisco. Visto que 98% das empresas brasileiras pagam impostos a mais do que devem. Eu só acho importante a gente fazer um paralelo e deixar bem claro que não é o seu contador nem o seu administrador que está lhe imputando nenhum valor errado. De jeito maneiro. Na verdade, é o próprio governo que permite que seja calculado sistemicamente um valor que a gente chama na contabilidade, né, de A maior. De A maior, né? com certeza. Maior. Então, não é o contador que está fazendo isso propositalmente, né? Sim. Na verdade, é uma falha. É uma falha. Vamos colocar assim. Digamos assim que, na verdade, o que acontece? Para entender toda essa problemática, primeiro a necessidade de entendermos o que é o tributo. Maravilha. Então, explica pra gente a diferença de imposto e de tributo. Então, tá. Imaginem um grande guarda-chuva. Um grande guarda-chuva e um monte de pessoas debaixo desse guarda-chuva. O guarda-chuva em si é o tributo. Tributo, tudo aquilo que se paga ao governo. Certo? Debaixo desse guarda-chuva vem os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Né? Impostos são prestações pecuniárias, ou seja, que vem de um fato gerador. O que é o fato gerador? É uma situação que te deixa obrigado a pagar tributo. Por exemplo... A folha de pagamento, por exemplo. A gente tem uma folha de pagamento... Não, eu vou simplificar mais um pouco. Por exemplo... Quem tem carro, quem tem moto, né? Ele tem que pagar o quê? Ele tem que pagar IPVA. Então, o que deixa ele passivo? O que faz essa obrigação recair sobre um contribuinte? A situação de ser proprietário de um veículo automotor. Ele paga por ter o carro. Uhum. Né? O IPTU. Claro que existem situações que quando de comum acordo, locatários e locadores, a pessoa que loca um imóvel paga IPTU. Mas são casos à parte. No modo geral. Mas de um modo geral, qual que é a situação que faz com que deixe você passivo de pagar IPTU? Você ser proprietário de uma propriedade territorial dentro do município. Ou seja, você tem uma casa, um terreno dentro de um município. Dentro dos perímetros do município, que deixa você passivo de pagar o imposto. Agora, imposto é o mesmo que taxa? Não. Taxa já é quando você utiliza-se de um serviço público. Taxa é diferente de tarifa. Uhum. Quando você pega um ônibus, você pega um metrô, você paga tarifa. Agora, taxa não. Taxa é aquilo que você... por exemplo, você vai tirar lá a sua carteira de identidade, seu RG. Aí você vai lá no sistema do Detran, imprime o que aqui no Rio de Janeiro vocês chamam de Duda. Né? Isso. Vocês chamam de Duda, vai lá e paga para poder tirar o seu RG, a sua renovação. Ou seja, você paga uma taxa. Né? O que é uma contribuição de melhoria? Você já viu falar desse imposto? Já. Você já ouviu falar? Mas fala pra galera que tá escutando. Vocês sabem o que é uma contribuição de melhoria? Pois bem, eu vou explicar o que é uma contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é, por exemplo,
Você mora num local e no local em que você mora passou uma obra pública. Vamos supor, passou um asfalto. A prefeitura pode cobrar esse asfalto de você? Se a prefeitura provar que esse asfalto promoveu uma valorização imobiliária no seu patrimônio, ou seja, ela valorizou o seu imóvel, ela pode te cobrar, ela pode te imputar uma contribuição de melhoria. Ou seja, uma espécie de, entre aspas, rateio dessa obra. Tá. Aí dentro, Né? dentro E os empréstimos compulsórios, né? Que são aqueles empréstimos que em determinadas situações expedidas por lei, o governo pode lançar mão desse artifício tributário. Por exemplo, nós tivemos recentemente uma situação de pandemia. O governo poderia ter lançado mão de um empréstimo compulsório para manter essa estrutura de saúde, essa estrutura de saúde, SUS, essas coisas mais que foram necessárias para cobrir esses tratamentos das pessoas que ficaram doentes pela Covid-19? Poderia. E na década de 80, inclusive, teve aquela história do famoso empréstimo compulsório sobre a gasolina. Que foi uma situação em que o governo achou por necessário lançar mão desse artifício. Né? Dentro de todo esse contexto, esse leque que se tem, como eu acabei de dizer, 98% das empresas no Brasil pagam impostos a mais do que devem. Por quê? Porque a legislação contábil brasileira, ela é muito extensa. Ela é bastante extensa. Segundo, ela é bastante complicada. E terceiro, como que eu posso dizer para você? Ela tem cerca de 37 atualizações diárias. Ou seja, tem que acompanhar em tempo real. Senão, não dá conta. Senão não dá conta. E o que acontece? Grande maioria das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, em sua grande maioria, terceirizam o serviço de contabilidade, ou seja, não existe contabilidade interna. Não existe contabilidade interna, até porque a contabilidade interna se tornaria algo muito dispendioso para essas empresas. O caixa dificilmente suportaria. O que acontece? Os contadores, eles têm a função de fazer o quê? De manter a sua empresa em dia com o fisco, te manter em compliance com o fisco. Por quê? Porque todas as obrigações acessórias, olha o nome das obrigações acessórias. Acessórias vem de quê? De assessoria. Todas as obrigações acessórias de uma empresa, elas recaem sobre quem? Sobre o empresário. Ou seja, você vende, você tem que tirar as notas fiscais, você tem que apurar, calcular e pagar esse tributo. Foi ótimo você tocar nesse viés por conta do contador. Porque acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né, e que vão escutar depois essa gravação, elas vão se perguntar assim, mas o meu contador não pode apurar esses valores que eu tenho a maior? Eu acho que seria interessante você fazer essa colocação para que as pessoas entendam que, primeiro, ele não apura a mais. Segundo, nem todo contador tem a capacidade técnica. Sim, ele não tem braço para isso. Exatamente. Esse tipo de levantamento, né, porque é um risco. Né? Se você apura ali um valor errado, você corre o risco de ter que devolver ao caixa e ainda ser multado. Né? Sim. Devolve e ainda paga multa. Então, eu acho interessante a gente tocar nesse viés para que as pessoas fique muito claro e que as pessoas entendam a linha muito tênue entre o contador, né, e essa apuração, essa apuração tributária. Pois bem, os contadores, o que eles fazem? Eles fazem toda a sua escrituração fiscal, ou seja, ele apura seus impostos, ele faz o lançamento, ele faz
ele emite as guias e quando você paga, ele faz as declarações. Certo? Para fazer um trabalho de recuperação tributária de tudo aquilo que você paga a mais, é necessário você ter um lastro maior. Por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa, um trabalho de recuperação tributária de uma empresa, quando se faz dos últimos 5 anos, ele precisa ter um braço muito grande para fazer. E só é possível dos últimos 5 anos. Possível dos últimos 5 anos. Esse período que passou, a gente não consegue mais. O período que passou não consegue mais. Isso de acordo com o artigo 168 do Código Tributário Nacional. Então não vamos ver... 6 anos, não. E outra coisa, por competência. Por exemplo, vamos supor, nós estamos em maio de 2000, nós estamos em fevereiro de 2023, certo? Aquele imposto de janeiro de 19? Janeiro de 19? Já prescreveu. E mês a mês ele vai prescrevendo. É importante, né, que não é o ano, é a referência. É a referência. Né? A referência é a base da apuração. É a referência contábil, né? A referência é a base da apuração contábil, né? Como eu digo para você, essas apurações, o contador precisa ter lastro para fazer. E um contador, se ele for fazer isso, visto que um contador, muitas vezes o escritório de contabilidade, ele tem N clientes, ele vai ter que parar toda a estrutura dele para fazer essa auditoria dentro da sua empresa. Aí eu chamo a tributária. Solução. Nós somos a solução. A tributária, eu vou contar para vocês como que surgiu a tributária. A tributária, até então, a tributária é um braço de uma holding chamada Grupo Brunhara. O Grupo Brunhara era um grande escritório de advocacia, especializado em auditorias, e que fazia auditorias para grandes empresas. A partir do momento em que o sistema tributário foi se tornando digitalizado, ou seja, foi se lançando mão da Business Intelligence, né, a inteligência artificial, ele foi se modernizando, percebeu-se que esse nicho de auditoria, que até então era feito para grandes empresas, como se fazia uma auditoria antigamente? Você pegava, contratava um auditor de uma empresa, que te cobrava uma fortuna, né? Ele morava no escritório. Ele vinha para dentro do seu escritório, ele morava no teu escritório, ia levantando manualmente tudo aquilo que você pagou de tributo, enfim, ele ia auditar a sua empresa. Bem entendido, manualmente. Então, uma auditoria demorava-se, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos para se fazer. Determinado. Em tempo real, né? Hoje a gente apura em tempo real. Antigamente se fazia assim. Demoravam 6 meses, 1 ano, 2 anos, que lá fosse, dependendo da necessidade e o tamanho do negócio. E custava uma verdadeira fábula você fazer uma auditoria dentro de uma empresa, né? A partir do momento, como eu disse, que o sistema tributário foi se digitalizando, percebeu-se que essa oportunidade de auditoria, que até então era voltada para grandes empresas, poderia ser levado a um nicho de mercado mais diversificado, em que empresas de pequeno, médio e grande porte tivessem essas oportunidades de ter uma ferramenta de melhora de captação de fluxo de caixa. Adnan, foi excelente a gente chegar nesse ponto de empresas de pequeno porte, porque hoje a gente está falando aqui, mas o pode morar, não é... A gente não está nesse tocante de maneira aleatória, né? Sim, sim. Então, isso se traduz para os condomínios. Também. Os condomínios têm essa personalidade jurídica, né? Eles têm essa equiparação. Sim, ela tem equiparação à empresa. Então, Yane, mas peraí, né? Vocês estão falando de recuperação de empresa, mas e aí? E condomínio? Como que se chegou, né? Como que a gente traz isso lá dessa raiz empresarial e chega no setor condominial? No setor condominial, o setor condominial, ele é um condomínio equiparado a uma empresa, ele tem uma personalidade jurídica, porém ele não é uma empresa, ele não gera lucro, né?
Mas tem aí uma vírgulazinha. Relativo a quê? A folha de pagamento. E aí, a Tributário foi a primeira empresa a trabalhar com esse tipo de recuperação para condomínio. Sim. Vocês são pioneiros. Nós somos pioneiros. Né? Nós somos pioneiros. Né? Nós temos aí 26 anos de mercado. Bem entendido. Em 26 anos de mercado, nós nunca tivemos uma glosa por parte da Receita. Explica o que é a glosa. O que é a glosa? A glosa é, nós fazemos, se você faz um trabalho de recuperação e a Receita, você aponta Tem R$1.000 Tenho R$1.000 aqui. R$1.000 para recuperar aqui. A Receita vai e contesta. Nós nunca tivemos uma contestação por parte da Receita. Por quê? Porque nós trabalhamos em cima de regras pacificadas. Ou seja, regras que não cabem mais contestação, não cabe mais questionamento por parte da Justiça, por parte do fisco. De acordo com o artigo 150 do Código da Constituição Federal, isso que eu estou falando aqui, gente, atentem bem para isso. Isso é um direito constitucional. Tudo tem fundamentação, não é? A gente não tá Tudo nada de tem modo fundamentação. aleatório. Nós não fazemos nada. Nada. Nós não fazemos nada que não seja totalmente previsto pela legislação. O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, ele diz, resumidamente falando, ele diz o seguinte, que o fisco é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que você precisa pagar um tributo, que você tem que pagar, obrigatoriamente pagar um tributo, pagar um imposto, o fisco ele tem a obrigação de te devolver quando você pagou a mais. E as bases para o condomínio, as principais são folha de pagamento, Sistema S, a conta de energia, Sistema S, enfim. Nós temos uma série de compliances voltados para o mercado condominal. E conta pra gente, qual é hoje a equipe de apoio que vocês têm, né? Porque você já comentou comigo que vocês têm um pequeno grupo, né, de apoio hoje. Vamos dizer aí que atrás dessa cadeira, dessa né? costinha magra aqui, atrás dessa costinha magra aqui tem umas 200 pessoas, aproximadamente. E cada um especialista em São um equipes tributo. multidisciplinares especializadas, uma em cada tributo. Então, a chance de dar errado é mínima. É por isso que em 26 Não dá anos... errado. Em 26 não dá anos nós errado. nunca tivemos uma glosa. Nós temos um seguro de responsabilidade civil de R$3 milhões que em Pra 26 garantir anos a efetividade do trabalho de vocês. em 26 anos nunca foi usado. E esse seguro garante a efetividade do nosso trabalho, a eficiência e a eficácia do nosso trabalho. Você manter um seguro de R$3 milhões é dinheiro, árduo, né? é árduo. Né? Nós somos uma empresa certificada pelo ISO 9001. Nós temos certificado ISO 9001 que traz mais credibilidade. Você sabe que para você certificar uma empresa no ISO 9001 custa uma fortuna. E para você manter... Isso que eu ia falar, não é só tirar a certificação. Não é só tirar a certificação. Você fazer a manutenção daquele certificado. Custa mais caro né? do que fazer. Custa-se mais caro que fazer. Profissionais ali Sim. que te levem a essa certificação. Ou seja, nós temos lá dentro advogados, contadores, administradores, economistas, acompanhando essas modificações tributárias diárias. Acompanhando isso diariamente. É full time, né? É full time. E assim, além da equipe, né, nós temos dois grandes advogados, inclusive, que eu gostaria de mandar meu abraço, Dr. Magnus Brunhara, Dr. Wander Brunhara, que são nossos CEOs, né, nossos diretores, deram origem, que né? deram origem a todo esse trabalho, lá 26 anos atrás, que numa visão bastante empreendedora, iniciaram todo esse maravilhoso trabalho que vem tomando conta do Brasil, do Brasil todo. Então, vou deixar minhas palavras de carinho também, por conta desse olhar, né, tão seleto para o campo condominial, porque é a menina dos meus olhos, né? Sim, Apesar claro. de namorar, ser
a gente trabalha com administração, com locação, com venda, mas o setor condominial, até por conta da minha profissão de administradora, é o meu xodó. E às vezes o condomínio, ele tem esse estigma, né? Nossa, vou morar em condomínio, vou comprar uma casa em condomínio, um apartamento. E aí as pessoas, não só os moradores, mas as empresas às vezes não querem prestar o serviço porque acham que não vão receber, né? Então tem essa objeção. E a tributária começou a olhar para os condomínios também com essa possibilidade de aumentar o leque, obviamente para a carteira de cliente dele, mas também para o ganho, né? Para a recuperação dentro do caixa do condomínio. Porque o condomínio não tem como fazer lucro. Não, né? não. Então a gente não tem como acordar e falar assim, vamos aumentar aqui porque a gente hoje vai fazer um muro. Hoje a gente vai pintar a entrada. Eu vejo cada empresa, a gente tem um olhar, nós que somos do business, nós temos um olhar para as empresas muito além de uma geradora de dinheiro. Quando você começa a tentar para a função social de uma empresa, nós que somos nós somos profissionais da administração, nós enxergamos as empresas como um filho. É o sonho de cada um. O sonho. Então, quando a gente vê, quando nós vemos uma empresa sucumbir, aquilo é uma sensação terrível para nós. Então, o que nós queremos fazer? Nós não queremos, eu não quero te vender uma auditoria. Eu quero te provar que eu quero te provar que você pode. Vender qualquer um vende. E pode, né, Edna? Quando a gente olha ali e consegue, porque a gente tem um olhar além, né? Então, às vezes, as pessoas olham, é só papel. Mas pra gente não, né? Não. Olha, gente, vender, qualquer um vende. Nós, a Tributária, nós queremos levar soluções para vocês. Soluções para os condomínios, melhora de captação de fluxo de caixa. Imagine se olhe no lugar de um síndico. Entre nesse mundo de um síndico. Na sua gestão. 20, 30, R$1.000 que seja. Sim, é o R$1.000 que você vai colocar muitas vezes para pagar uma conta de água. É o R$1.000 que você vai usar muitas vezes para contratar um novo colaborador. Ou R$1.000 que você muitas vezes vai fazer uma manutenção de energia elétrica que está precisando. Cabe destaque que o governo, ele não chega com um saquinho de moeda na sua porta. Não. Fala assim, olha aqui, toma de volta. Não é assim que funciona. Não, de jeito nenhum. Existe um sistema de compensação, né, Edna? E que ele vai ser funcional. E há um acompanhamento, né? Então a gente falou dos 5 anos pretéritos, mas também nós vamos falar dos 5 anos futuros, né? Olha só. A partir do momento que a gente identificou lá, né? O condomínio X tem R$1.000 para recuperar. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Nós fazemos um trabalho dos últimos 5, como eu disse, dos últimos 5 anos, de acordo com o Código Tributário Nacional. Quando nós fazemos o levantamento, bem entendido, nós não cobramos honorário para fazer as auditorias. Nós não cobramos honorário para fazer as auditorias. Nós cobramos apenas no resultado. Ou seja, você tem certeza da qualidade do seu trabalho. Eu tenho certeza da qualidade do meu trabalho. Tanto que eu faço uma auditoria no seu condomínio por nossa conta e risco. Ou no condomínio, ou empresa. Então, que seja. Olha, Anne, nesse cenário aqui, eu tô vendo que nesse cenário aqui, o que acontece? Nós recolhemos toda a documentação, fazemos os últimos 5 anos, certo? Terminei a auditoria foi passada pelo nosso sistema, porque nós temos um software de parametrização de dados que enxerga 243 oportunidades. Até 243 ou 246 oportunidades. Né? A partir do momento que nós fazemos o cruzamento desses dados, fazemos os levantamentos dos créditos a serem apontados, nós fazemos o quê? Nós fazemos a apresentação para o síndico. Fazemos a apresentação, assinamos o contrato. Supondo que nós achemos lá
50 mil reais. Ele paga de tributos todos os meses 10 mil. Então, ele vai gerar um crédito de, um exemplo, 50 mil, ele vai pagar 10 mil. Quanto tempo ele vai demorar para recuperar esses 50 mil? Se ele tem 50, ele paga 10, quanto tempo ele vai demorar? Ele vai demorar 5 meses. Vão se demorar 5 meses. Ou seja, cada mês que nós fizermos uma compensação tributária, nós mandamos o boleto para fazer o pagamento. Bem entendido. Terminei a última guia, compensei lá a última guia. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Certo? Vamos supor que a quinta guia, a última guia, eu fiz a compensação... Fevereiro. Hoje. Hoje é que dia? Hoje é dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Nosso contrato termina ali? Não. A responsabilidade da tributária com esse condomínio ou com essa empresa, ela vai se estender pelos últimos 5 anos. Próximos. 5 anos vindouros. Então, eu tenho 5 anos que eu posso analisar. Analisar e nós temos... A seguridade é 5 anos à frente. 5 anos à frente. Então, eu posso ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Nós não fazemos nada daquilo que não exista previsão legal. Eu até gostaria de fazer um adendo. Recentemente teve algumas empresas que tiveram problemas, que saiu na imprensa, que tiveram problemas com Receita Federal, com... Essas empresas, gente... Você está falando de um modo genérico. De um modo genérico, não quero citar X ou Y, mas essas empresas, elas certamente não fizeram algo correto após o uso durante o uso desses créditos. Existem pessoas e pessoas em todos os ramos. Né? Você pode ver que muitas vezes você vai no médico, você acha um médico bom aqui e quando vai ver, todo mundo fala que o cara é maravilhoso né? E o que está por trás daquilo é muito mais além. Né? Por exemplo, uma das coisas que acontece, nós recuperamos créditos tributários. O que é crédito tributário? É aquilo que você pagou a mais, que vai lá dentro, vamos supor, você pagou 10 mil a mais, a gente vai levantar esses 10 mil reais que você pagou a mais. Ele vai te devolver em dinheiro? Não. Foi o que eu falei, o governo vai chegar com o saquinho de moeda na sua porta. Não vai te devolver dinheiro. Não esperem isso, não esperem isso. Vai acontecer. Não esperem isso, eles vão te devolver como? Em créditos tributários, ou seja, você vai ter uma compensação, você vai usar esses créditos para pagar guias vencidas ou vincendas. Ou seja, a guia que já venceu ou que está para vencer. Bem entendido, as guias que já venceram só podem fazem a compensação em cima das guias que não foram para a procuradoria. Se lá estiverem, não fazem parte. Se foi para dívida ativa, foi para a procuradoria, já é outra coisa. E aí, a partir desse valor, que aí se paga os seus honorários. Sim, em cima dos valores encontrados em recuperação. Vamos supor, nós achamos lá 20 mil. Nós vamos cobrar um percentual em cima desse 20 mil. Achamos 100 mil. Um percentual em cima desse 100 mil. É muito interessante. É complexo. É um cenário, assim, se a gente for falar realmente e se estender, a gente tem assunto para o dia todo. Porque... Sim, até porque nós temos 60 compliances. Nós somos uma empresa com 60 compliances. O Grupo Brunhara tem, salvo engano, 7 ou 8 empresas. São 7 ou 8 empresas dentro do Grupo Brunhara. Essa eu estou sabendo agora. 7 ou 8 empresas. Inclusive, nós estamos vindo com uma solução, com uma ferramenta de solução, chamada TARI. O que é esse TARI? São soluções pegando a empresa como um todo. Você fazer com sistema RH... Como se você fizesse um check-up da empresa. Fazer um check-up da empresa, fazer toda uma reformulação na estrutura organizacional,
Isso é novidade. Reestruturação de empresas. Isso é novidade Isso também. é novidade também. Nós estamos entrando com esse produto, com esse compliance. Inclusive, eu fiz o treinamento hoje. Que bacana. Eu fiz o treinamento. Então tá fresquinho. Tá fresquinho ainda. Então, até peço perdão um pouco nessa fala, digamos superficial. assim, bastante superficial, visto que eu fiz esse treinamento hoje. Então, eu preciso ainda também... Dá um novo podcast. Sim, dá um novo podcast, com certeza. A Gina dá vários podcasts, tá? Isso é inegável. Ele é um evento, tá? No dia do Sindicom a gente falou, olha, ele é um evento dentro do evento, né? Imagina. Mas, assim, ele divide muito bem, ele explica muito bem. E é um mundo que eu, assim, particularmente gosto muito, né? Então, e assim, vasto, por conta realmente dessa atualização, né, diária, dessa rotina. E algumas dúvidas, né, das pessoas que geram ali alguns pontos de melhoria. E o mercado condominial também, que está se profissionalizando. Hoje a gente tinha um mercado muito sênior para síndicos. Hoje a gente não vê mais essa característica, pelo contrário, a gente vê os síndicos se profissionalizando, né? Hoje a gente não tem mais só moradores, a gente tem aí eu não posso dizer essa profissão, né? Porque ela ainda não está ali regulamentada. Mas essa função, você percebe que ela vai chegar nesse ponto. Então, você vê esse desenho e isso tudo é muito interessante, né? Sim, e falar disso na nossa região, que é de interior, e quando tudo parece muito distante e você vê batendo na sua porta, isso me deixa ainda mais satisfeita, porque você vê que a gente não está distante da realidade. Na verdade, a gente está caminhando e está trazendo a realidade. Então, vou fazer um parênteses aqui. Houve uma venda na imobiliária e veio um gerente habitacional. E quando ele chegou aqui, ele falou assim, nossa, eu imaginava que aqui era interior mesmo, era área rural. E quando ele se deparou numa cidade em evolução, com um outro panorama, ele ficou encantado. Inclusive, ele foi em um dos condomínios e ele falou, não, eu penso até depois em comprar alguma coisa por aqui. Ele anda sondando, né? Porque sair ali de uma grande metrópole e vir para uma vida de interior é uma mudança muito brusca. Mas ver que a gente está se desenvolvendo é maravilhoso. Sim, olha, Ayane, eu venho também do interior, né? Vocês estão vendo meu sotaque, né? Eu sou praticamente paranaense. Minhas origens, eu vou falar bem formal mesmo. Se eu dar uma cuspida no quintal da minha casa, cai no Paraná, né? De tão próximo que é. Então, o que acontece? Araruama é um município de aproximadamente 130 mil habitantes. E essa evolução, ela é constante. Eu, apesar de ter vindo do interior de São Paulo, eu frequento Araruama desde que eu me conheço por gente, a minha família, eu tenho familiares próximos, enfim. Mas ele é daqui, tá? Eu moro aqui na cidade, tá? Eu moro aqui no centro de Araruama, inclusive somos vizinhos, né? Somos vizinhos mesmo. Porta com porta. Porta com porta. E, digamos assim, a região dos lagos, há anos atrás, a região dos lagos era muito pequena. Né? As cidades eram muito pequenas, por exemplo, Araruama, Saquarema, Iguaba. E nós vemos essa região num boom de evolução, principalmente nesses últimos aí 20 ou 30 anos, né? Nós vemos assim essa explosão de desenvolvimento. E dentro dessa explosão de desenvolvimento, há necessidade de quê? De fazer com que ele seja, como eu digo para você, um desenvolvimento palpável. Precisamos levar para as empresas ferramentas. As empresas no Brasil precisam de ferramentas. Nós viemos recentemente ferramenta que a gente está falando de uma pandemia que prejudicou o fluxo de caixa de todo mundo. Isso é chocante. Essa ferramenta que vocês estão trazendo dá totalmente, traz caixa
e é a funcionalidade principal de uma empresa. É Sim. o caixa, é o que faz a máquina girar. Então, a gente passou aí, né, 2 anos, vamos colocar 2 anos, né, num cenário aí devastador, que muitas empresas fecharam. Sim. Então, se talvez muitos dos empresários soubessem dessa ferramenta, isso teria tirado feito assim. Yane, eu vou falar uma coisa pra você. A maior gratificação que a gente recebe é quando você senta atrás de uma mesa para fazer uma reunião com um síndico, com um empresário, e você vê ele com as 2 mãos na cabeça, dizendo, eu tô desesperado, e você fala para ele, meu amigo, vem cá, me dá tua mão aqui, eu vou junto com você, eu vou te puxar. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Você vê aquilo, você vê a evolução, você vê a sua ferramenta contribuir para um desenvolvimento de uma organização que tem um contexto social muito forte. Uma empresa, ela gera empregos, ela gera renda. Quantas famílias não Quantas tem, famílias né? E não é só você olhar aquele contexto ali, aquele cercado. O que tem em volta. Porque aquela empresa consome. Para se manter em pé, ela consome. Se ela consome, ela precisa de fornecedor. Ela precisa investir. É gratificante. E É gratificante demais. quando você apresenta os números, então, deve ser... Como digo para você, a satisfação de você trabalhar com uma ferramenta desse que late, já não é nem a satisfação financeira, e sim o retorno. Né? Sabe o que é você assinar um contrato e depois você pegar e você olhar no olho desse empresário e ele falar para você, meu amigo, muito obrigado. Depois tira uma foto com você e fala assim, ó. Esse é o cara. Resolveu meu problema. Maravilha. Entendeu? Isso é a gratificação do nosso trabalho. Isso que motiva a botar um terno debaixo de um sol de 42 graus, se enfiar dentro de um carro e visitar uma empresa. E sabe o bacana, Dinan? Porque assim, independente da proporção da empresa, vocês não sabem o que vocês vão achar ali atrás. Não! Então, vocês vão se debruçar da mesma forma. Da mesma forma. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, eu posso pegar uma documentação de uma empresa sua e não achar nenhum centavo. Isso é uma empresa de grande porte. Isso é uma empresa de grande porte. Pode acontecer? Pode. E você pegar o pequenininho... E achar um dinheirão. Se eu pegar uma empresa de grande porte e não achar nada, eu vou bater palma pro teu contador e vou chamar ele pra tomar um café comigo. Eu vou te chamar ele pra trabalhar lá, né? Entendeu? Eu vou chamar ele pra tomar um café comigo, vou dar parabéns a ele, difícil, com louvor. Né? Bem entendido, os contadores fazem um trabalho louvável. Todos os contadores fazem um trabalho louvável. Porque você ter N empresas com N situações tributárias dentro de um único escritório e você dá conta daquilo tudo... Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. E outra coisa, toda empresa, eu costumo, isso é uma visão pessoal, não é acadêmica, tá? É uma visão pessoal. Uhum. Academicamente, nós chamamos as empresas de micro, pequenas, médias e grandes empresas. Certo. Né? Existe a classificação. A classificação de acordo com a ciência administrativa, de acordo com tudo aquilo que é acadêmico. Pequenas, micro, pequenas, médias e grandes empresas. Eu, a Dinan, costumo dizer o seguinte: toda empresa, do carrinho de pipoca à multinacional, todos são grandes. Todos são grandes. Você sabe por quê? A partir do momento em que você tem a coragem de colocar a tua cara na rua, você é grande. E fazer aquilo acontecer, por micro que seja o seu empreendimento. Eu vou fazer a minha caixinha de trufas e vou vender na rua. Você é grande. Você é grande. E quando você é grande, você dá para a sociedade aquilo que a sociedade não espera de você. E isso é fato.
Nós, da Tributari, nós queremos fazer o quê? Levar ao empresário aquilo que o empresário não espera de nós. Maravilha. É algo maravilhoso. Você trabalhar nesse ramo é muito mais do que você fazer um simples trabalho, do que eu fazer uma simples reunião, entrar no computador, fazer um levantamento. Não, tem que ter amor. Buscar uma documentação. Amor. Não. É paixão, é amor. Porque além de vender o seu trabalho, você também tem que se atualizar. Então, sim. Ou seja, é um estudo constante. Eu costumo dizer que minha família me mandou para o colégio quando eu tinha, acho que 6 ou 7 anos. Né? Meu tempo, eu sou raiz, gente, eu sou velhinho. Né? Eu sou do tempo que... Hoje as crianças entram na escola com 4 anos, 3 anos, né? 3 anos, 4 anos. O meu tempo era com 7, tá? Né? Entrava para alfabetizar. Entrava para alfabetizar. Eu bem entendido. Eu já fui para a escola alfabetizado, li, escrevi e contava. Você é demais. Eu já fui para a escola lendo, escrevendo e contando. Né? Eu e minha filha. Nós só fomos para a escola lendo, escrevendo e contando. Minha filha, com 10 anos de idade, leu Nietzsche. Com 12, leu Karl Marx. Tem que puxar, pai. Minha filha é cabeção também. Né? Minha filha, com 4 anos e alguma coisa, um dia ela chegou pra mim, sabe aquela idade que a criança pergunta aquelas coisas mais absurdas que você quase cai pra trás? Você quase cai pra trás? Minha filha chegou pra mim e falou assim, papai, o que é Estado Islâmico? Você quase caiu mesmo, né? Eu literalmente quase caí. Né? Mas assim, voltando à nossa linha de raciocínio, trabalhar com ferramentas que inovam a vida das pessoas. Primeiro, ela exige um estudo constante. Eu tenho a necessidade de estudar. Como eu disse, minha família me mandou para a escola com 7 anos e eu nunca mais saí. Eu vivo estudando. Até hoje, né? Até hoje. Até porque esse campo, ele exige. Ele exige estudo, exige atualização. E o amor por aquilo que faço, pela profissão, por levar essas ferramentas ao empresariado, ela faz com que eu me sinta na obrigação de estudar, porque por uma coisa chamada responsabilidade. É porque quando a gente entrega, né, a documentação, é quase, para algumas empresas, é a salvação. É a salvação. Me ajuda aqui, porque... Me ajuda aqui, porque eu não sei pra onde eu vou. Alguns olha, vê se tem. E essa responsabilidade, um dia você colou grau. Quando a gente entra na faculdade, a gente entra naquele intuito de mudar o mundo. A gente tem que sair de lá com a mesma intenção, né? E a gente sai de lá com a mesma intenção. Eu sei que mudar o mundo é impossível, mas nós fazemos um juramento. Mas a gente muda o mundo de alguém, sim, né? Mas a gente não pode mudar o mundo todo, mas como você disse, a gente muda o mundo de alguém. E outra coisa, a partir do momento em que nós fazemos um juramento, nós temos que ser fiel a ele. Então, esse amor pelo que fazemos, em levar as soluções, em transformar a vida dos empresários, em transformar a vida de pessoas equiparadas ao empresariado, como os condomínios, em mudar as realidades, ela vai muito mais além desse amor que nós temos pela nossa profissão, mas um conteúdo de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou sentado aqui, eu estou falando. Eu não tenho direito de falar uma besteira para você, eu não tenho direito de induzir você ao erro. Gente, e assim, só pra deixar aqui fixado, isso tudo, a Adnan é uma pessoa muito aberta, ele é muito receptivo. A gente vai deixar aqui, a gente já está caminhando aqui pro fim, a gente vai deixar logo aqui embaixo da gravação os contatos dele, tá? E ele tá no centro de Araruama, sim, super pertinho. Então, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser conversar, se alguém quiser bater um papo, ver se é possível... Com certeza. Ou só matar a curiosidade, para você que está estudando, que você não sabe, né, para qual é o caminho. Qual caminho? Se interessou pelo que a gente está falando. Tá aqui.
Adnan tá aí, ele gosta de bater papo. Sim. Ele tem esse coração aberto e grande também. Tenho certeza que ele vai receber muito bem. Com certeza. Eu vou deixar os contatos aqui. E acho que hoje, com a novidade que... Acho não, a gente tem que ter certeza das coisas, né? Tenho certeza. Com a novidade que ele trouxe. Dá um outro podcast com toda... Com certeza, estou à Com toda disposição, certeza, né? Estou à disposição, seja para bater papo, seja para tomar um café, seja para fechar negócio. Eu estou sempre à disposição. Fechar negócio é muito bom, mas a rede de relacionamentos que fazemos, as amizades que fazemos e o levar à transformação é muito gratificante. Então, gente, eu estou à disposição, seja para tirar uma dúvida, seja para bater papo, enfim, no que for do meu alcance a levar para toda a sociedade de Araruama, para todo o empresariado de Araruama e região. No que for necessário, eu estou à disposição. A gente tem certeza que, no mínimo, a curiosidade a gente despertou, né? Com certeza, então, certeza. Assim, se dos empresários a gente botou uma pulguinha atrás da orelha deles, né? E para essa garotada jovem que tá aí, cheia de fôlego, cheia de vida, com certeza, gente, é um mundo enorme que vocês podem explorar, né? Então... Não é engessado, todo dia tem... Todo dia é uma novidade. Todo dia é uma novidade, você pode seguir várias vertentes, então não tem como não gostar. A gente fala, né... A gente sabe, o falar da nossa realidade. A gente puxa a sardinha pro nosso lado, né? Com certeza. Existe aquele ditado que fala que coruja que não gava seu toco pau nela. Né? Mas, assim... Mas é uma verdade, né? É uma verdade. É uma verdade. E outra coisa, Yane, nós que temos essa responsabilidade de levar inovações, levar ferramentas de soluções, nós temos a responsabilidade e nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. Nós temos que viver dentro do contexto de realidade em que nós trabalhamos. Para transmitir verdade. Para transmitir verdade no que nós temos. Hoje, para você ter uma ideia, a Tributari tem escritórios no Brasil inteiro. Nossa matriz é Belo Horizonte, nossa comatriz é São Paulo. Nós temos escritório no Brasil inteiro. O Grupo Brunhara já está indo além fronteiras. Temos representações em Nova York, temos representações em Miami. Mas vou reforçar, tá? A Adnan está aqui em Araruama, precisando, é no centro, tá? Os contatos dele vão estar aqui disponíveis. Sim. Sábado, então, domingo, feriado, dia santo. A gente está falando, né, de São Paulo, Rio, mas a gente os telefones dele vão estar aqui à disposição para realmente, tá? Quem quiser se aprofundar no assunto. Adnan, queria te agradecer, tá? Pela presença, junto, pela parceria, obrigado. Pela paciência, eu me sinto honrado pela parceria com vocês, com o Kenderson. Você não sabe... O Kenderson foge de podcast. Vocês não sabem o quanto me orgulha estar junto com vocês, o quanto me orgulha estar aqui. A gente que agradece. E assim, nós somos muito seletos, então a gente escolheu os convidados, escolheu e escolhe, né, a dedo. E a gente queria muito você aqui no programa, porque você é diferenciado. E quantas vezes forem necessárias, quantas vezes é só me chamar que eu estou à disposição. Muito obrigada, Adnan. Eu que agradeço. Você quer deixar um beijo para alguém, um abraço? Fica à vontade, o espaço é seu. Gostaria de deixar um grande abraço para todo o Grupo Brunhara, na pessoa do Dr. Vander, Dr. Magnus Brunhara, que me acolheram, enfim, estamos diante de um trabalho muito significativo e bastante grande, levando soluções para esse Brasil todo. E toda a minha família que tem me apoiado durante todos esses anos. Sem ela a gente não chega aqui, sem a nossa família nós não chegamos a lugar nenhum. Eu queria mandar um abraço e uma boa noite para todo mundo que está assistindo, convidar vocês para o próximo podcast
que eu acho que está ficando assim, um quadro muito bacana, as pessoas têm perguntado quando é o próximo, e a gente devagar está chegando lá. Com certeza. E mais convidados assim, de excelência e de qualidade, como o nosso amigo Adnan Freitas. Tamo junto. Um abraço, boa noite. Boa noite.